Boa noite a todos, pessoal. Vamos chegando. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso barquinho. Boa noite, pessoal. Hoje o nosso último barquinho da série Emoções e Sentimentos. Claro que a gente tinha que fechar, né? Com chave de ouro. Hoje a gente vai falar sobre o amor. Boa noite, Dulce. Boa noite, Karina. Um abraço, irmã. Boa noite, Valquíria, Cíntia, Samara. Boa noite, Bia, Ramos, Rosana. Sejam todos bem-vindos, queridas. Tá bom o som aí para vocês? Tá legal? Márcia, Fabi, Beto. Boa noite, Elivânia. Boa noite, Aline. Um abraço, irmãzinha. Maria. Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Tá legal o som aí, pessoal? Daqui a pouquinho já vou chamar a Mayra, deixa ela chegar por aqui. Aliás, deixa eu ver se ela já chegou por aqui, né? Já tá por aqui. Então, bem, passaram bem a semana? Espero que sim. Animados para a noite de hoje? Estou ansioso e feliz. Espero que a gente tenha aprendido muito juntos, né? Boa noite, Mayra. Boa noite, Edu. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo ótimo, irmã. E vocês, como é que tá por aí? Tudo bem por aqui. Brasília está naquele período seco, um pouco quente, mas muito bonito. Ah, que coisa boa, irmã. A gente esteve aí em julho, né, do ano passado, não foi? Em em julho, quando você chegou aqui, já está meio que um pouquinho no auge da seca, né? Mas Aham. fica muito bonito, é quando os ipês começam a florescer aqui. Brasília tem uma rua, por assim dizer, que é só ipê. E aí, por hora, ele floresce, ipê rosa, ipê amarelo, é muito bonito. Que bonito. A nossa cidade aqui também tem bastante ipê, irmã. Tem rosa, amarelo, tem o branco. É E mesmo? é uma época realmente bonita, né? Muito. Mas que bom. Falando em beleza, obrigado a todos os irmãos aí que estão aqui com a gente, contemplando a beleza dessa noite, né? Uma noite onde a gente encerra, irmã. Na verdade, era para a gente ter encerrado na semana passada. Eu falei assim, não, a Mayra merece estar com a gente no último capítulo, né? No último episódio dessa série de emoções e sentimentos, né? E não tinha como a gente deixar de falar sobre o amor hoje, né, irmã? Que é o Eu acho que não sentimento tem. maior. É engraçado, Edu. Eu fiquei pensando quando você me encaminhou, que seria amor. Pensa num sentimento que, em tese, seria o sentimento mais fácil da gente falar, e eu acho o mais difícil. Eu acho o mais difícil de se falar dele. Imagine de se praticar, né? Fiquei pensando nisso hoje à tarde, o quanto é difícil esse sentimento, exercer ele, né? Com certeza, ainda está muito distante, né, irmã, do que a gente conhece, né? Mas a gente é cara de pau, né? A gente arrisca falar sobre. E estamos muito felizes. Obrigado mais uma vez, viu, irmã, por ter aceitado o convite. Obrigado, meus irmãos, todo mundo que está chegando aí, seja do Barquinho, seja da Casa Inácio Daniel. Hoje a gente é uma família só, né? Uma vez mais. E é uma alegria poder contar com todo mundo aqui. Vamos começar, minha irmã? Como de praxe, você consegue fazer a prece para a gente? Claro. Vamos fechar os nossos olhos materiais nesse momento e abrir os nossos olhos espirituais. Vamos respirar profundamente e nos colocar em posição confortável para que a gente possa dar início aos trabalhos dessa noite, pedindo licença à espiritualidade, pedindo que ela nos acompanhe nesse bate-papo, nesse estudo que nós fazemos. Pai amado, misericordioso Deus, nós te pedimos nesse momento, dar um abraço na alma de cada um que está assistindo e na alma de cada um que irá assistir depois. Visita, Senhor amado, todos os hospitais. Envia as tuas falanges de cura, de Bezerra de Menezes, e dá a cura àquele que for de cura. Pedimos ainda, Senhor, que envie teus anjos às ruas, em todos os lugares que precisarem do teu socorro, para socorrer os nossos irmãos em estado de necessidade. Envia anjos encarnados
para fornecer o que comer, o que beber e o que vestir nesses dias e noites tão frios que nós temos passado no Brasil. Te pedimos ainda, Senhor amado, que nesse momento visite todos os lares de acolhimento de criança e de idosos. Leva a esperança, leva o amor e leva a fé de dias melhores. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe tão amada da humanidade, Mãe que nos adotou por amor, que ela possa acolher todos os filhos que os nossos braços físicos já não podem mais tocar. Mãe, eles são nossos, mas são mais ainda teus. Acolhe nos teus braços maternais. Dá o beijo, o colo que nós já não podemos dar. Pedimos também, mãezinha, que acolha todos os nossos irmãos, que no ato de desespero tiraram a sua própria vida. Dá a eles, Senhora nossa, dá a eles o teu amor, o teu aconchego e a tua esperança de reabilitação. Pedimos ainda, Senhor amado, que envie o Mestre Jesus em todos os lares que hoje passam pelas contendas, pelas separações conjugais, pelas brigas familiares. Deixe que ele leve a paz que habita no seu espírito. Pedimos à espiritualidade amiga que nesse momento visite todos os lares daquelas pessoas principalmente que estão desempregadas, para que se abram as portas e as janelas do emprego. Pedimos pelos estudantes, aqueles que estudam para vestibular, que estudam para concurso público ou dentro das faculdades. Dai o dom de discernimento para que eles possam concluir com êxito. Te pedimos ainda que envie as falanges do Coração de Maria, da Legião de Maria, a todas as mãezinhas e as tentantes, aquelas que estão grávidas e aquelas que desejam ter um filho. Nós te pedimos, envia por amor essa oportunidade aos nossos irmãos espirituais que desejam vir cumprir o seu papel neste plano. Pedimos, Pai amado, por todos os templos, igrejas, terreiros, centros espíritas, todo lugar que professar a fé em teu nome, que tu ali esteja, e todos os lugares que não creem em ti, que possam acolher ainda assim o teu amor, tua inteligência, tua sabedoria e toda a paz que tu podes fornecer. Pedimos, Pai amado, por todos os enlutados, aqueles que estão com o coração apertadinho hoje da saudade, do luto. Vai lá, Senhor, dá o refrigério, da certeza, da continuidade da vida. Senhor, te pedimos por todas as casas de caridade, todas as ONGs, padres, pastores, médios, dirigentes, líderes espirituais, todos aqueles que levam a missão de pregar a tua palavra, de pregar o teu evangelho, principalmente com atos, que tu possa dar para eles a força da continuidade. E tudo isso que nós te pedimos, Senhor, não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então, para a gente começar a nossa live de hoje, Mayra, eu vou acatar uma sugestão, desde já agradecendo, né, a uma querida amiga do Barquinho, que trabalha aí com vocês, do projeto Amor que Não Se Mede, que é a Suzy. A Suzy, sabendo do tema, sugeriu assim: Eduardo, você pode cantar aquela música Tudo é Amor? E ela não sabe o quanto foi importante essa sugestão. Por isso que eu falo que nós aqui não estamos dirigindo nada, nós somos todos passageiros no mesmo barco. Então, Suzy, essa canção é para você, para todos aí, e ela vai nortear o nosso estudo da noite. E diz assim: Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim
e que morremos para renascer. Mas eu quero crer que a vida ali continua sempre a existir. Que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Você está aqui, já parou para pensar? Bom, então essa música, né, chamada Tudo é Amor, de um grupo lá de Goiânia, Grupo Arte Nascente, né, do meu querido irmão Maurício Keller, é uma música que nos convida a refletir sobre o tema de hoje, né, Mayra? E nessa fala, que às vezes parece um pouco rotineira e até banalizada, onde se diz que tudo é amor, né? Às vezes a gente escuta isso e fala assim, e sente assim, né? Mas como assim, Eduardo, tudo é amor? Como assim tudo é amor, Mayra? Porque como é que uma pessoa em sã consciência pode dizer que no mundo onde a gente vê tanta guerra, no mundo onde a gente vê tanta miséria, tanta discórdia, tanta violência, como é que tudo isso pode ser amor, né? E realmente, é difícil da gente entender no primeiro momento se a gente for analisar apenas pelo prisma da matéria. Mas a gente tem a certeza de que o pano de fundo de toda vida, onde existe vida, existe amor, né? Mas por que você diz isso, Eduardo? Da onde que a gente tira isso, né? Bom, então para a gente começar a refletir sobre o nosso tema de hoje, eu gostaria de trazer uma reflexão. Quando a gente pensa em qualquer trabalho que envolva a prática do bem, qualquer trabalho que seja realizado por um ser humano ou pelos seres de outros planetas já mais evoluídos, independente se for um ser mais primitivo ou se for um ser mais celestial, como Jesus, por exemplo. É bom que a gente saiba que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia ter realizado, entre aspas, né, pessoalmente, com muito mais perfeição do que a gente é capaz de realizar, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele não depende da contribuição de nenhum filho seu para realizar qualquer obra que seja. Se ele quisesse, ele poderia ter realizado ele mesmo. Mas então, Eduardo, se Deus poderia realizar ele mesmo esses trabalhos que hoje a gente faz de forma mais ou menos, por que que ele permite que mesmo sendo imperfeito, a gente trabalhe com ele e a gente trabalhe por ele? Pois é, ele permite justamente pelo tema da nossa live de hoje. Ele permite por mais puro amor. Porque Deus sabe, né, que o amor, como nos ensina Emmanuel, é o laço de luz que une todas as criaturas de todos os mundos e todos os seres da imensidade. É o trabalho no bem, é o trabalho na caridade. Esse é o meio mais poderoso e mais eficaz da gente se unir em busca de um verdadeiro amor. Só que o amor, ele é uma construção, né? O amor, ele não é uma flor pronta que a gente compra na floricultura. O amor é uma semente que a gente já nasce com ela dentro da terra do nosso coração.
Mas somente na estação certa da existência, depois de muitas e muitas e muitas e muitas existências, é que ele rompe o solo e desabrocha. Enquanto isso, o amor é cultivado, né? Talvez por isso hoje seja um pouco estranho para nós, no nosso atual estágio evolutivo, quando a gente se depara com algumas escolhas, com algumas condutas que para nós parecem tão distantes, tão impensadas, tão improváveis, né? Como, por exemplo, a escolha, Mayra, do Dr. Bezerra de Menezes, né? No momento em que Dr. Bezerra de Menezes está na iminência de desencarnar. Ele, que tinha como um verdadeiro discípulo, um verdadeiro apóstolo de Maria, rogando a ela muitas vezes durante o dia, durante a existência, quando ele vai desencarnar, ele recebe a visita de uma emissária de Maria. Acho que é Celina que ela chama. Enfim, e ela fala para Dr. Bezerra o seguinte: Dr. Bezerra, o senhor foi um verdadeiro apóstolo de Jesus. A vida toda, doando, renunciando, usando a tua medicina para ajudar os mais pobres. Então, nossa Mãe Maria Santíssima pede para que eu venha aqui neste momento te trazer um convite. Ela está te convidando, Dr. Bezerra de Menezes, para o senhor ir trabalhar nas mais altas esferas, do lado dela. Então, imagina só, meus irmãos, nós, se a gente recebesse esse convite, nas mais altas esferas, você olha para o lado, na tua mesa, do lado do trabalho, está Maria, nossa Mãe Santíssima, que pessoalmente foi lá e pediu para que enviasse um convite em nome dela. O que a gente faria? Bom, eu pelo menos falava assim, onde que eu assino? Eu não preciso Eu nem também. receber. Você também, né, Mara? Não preciso nem receber, eu só quero ter a oportunidade de sentir o que é estar do lado de Maria. Mas espíritos da grandeza do Dr. Bezerra de Menezes são bem diferentes de nós. E ele, então, com muito carinho, agradece o convite. Diz que não merece. E diz que se pudesse pedir uma coisa, que a emissária de Maria pedisse e enviasse esse pedido para Maria. E ele pede a ela se podia ficar um pouco mais aqui na terra do Cruzeiro, né, que é o nosso país, porque ele gostaria de cuidar um pouco mais dos seus irmãos. Então, se fosse concedida aí uma moratória na sua vida, e é concedido. E ele, de fato, fica, né? Era para ele ter desencarnado ali naquele momento, se ele escolhesse aceitar o convite, mas ele fica por muitos anos mais, trabalhando na pobreza, trabalhando na doação, na renúncia, em prol dos dos menos favorecidos. E é difícil a gente compreender a grandeza de um gesto desse, impregnado de amor. É também difícil da gente compreender, Maia, o gesto da própria Maria. Porque se eu virasse para você, mãezinha, paizinha, que está aí do outro lado da tela, que às vezes segue o nosso trabalho, o trabalho de Mayra, e você teve que se despedir de um filho, e te perguntasse assim, qual é o momento que você mais espera nessa vida, na tua existência? E eu tenho certeza que você ia nos responder, Eduardo, o que eu mais espero, Mayra, o que eu mais espero é poder abraçar meu filho de novo. E eu concordo, porque a gente ainda está impregnado de apego. Mas como assim, Eduardo? Isso não é amor? Então, vamos pensar em Maria. Quando Maria testemunha a morte de Jesus, ela tem um grande sofrimento e vai se recolher dentro do seu luto e depois começa a trabalhar. E quando Maria já está muito velhinha, ela recebe a visita do próprio Jesus, que vai disfarçado de um andarilho, né? E vai até ela dizendo que chegou a hora dela. E ela desencarna e tem ali à frente o seu próprio filho, com a oportunidade aguardada de sentir o cheiro de Jesus, de tomar Jesus nos braços e falar assim, meu filho, como eu senti saudade de você. Nós estamos falando de Jesus. Mas não.
que Maria faz? Filho, eu preciso antes passar num lugar. Mas que lugar que é mais importante do que você abraçar seu filho? Do que você matar essa saudade? Ela diz, eu preciso antes passar nos calabouços de Roma, onde muitos cristãos estão prestes a ser jogados as feras, nas arenas. E então ela faz uma visita para aquelas pessoas que estavam ali aprisionadas há dias, numa tristeza, e inspira a eles um cântico de coragem, antes de poder seguir viagem rumo às altas esferas. E o próprio Jesus também não foi diferente. E também não é diferente até hoje. Nosso irmão mais velho que cuida de nós até hoje. E esses três movimentos só são realizados graças ao tema da nossa live de hoje, o amor. Porque o amor, no seu mais alto grau, significa renúncia de si mesmo. Renúncia de si mesmo. Quanto mais elevado é um espírito, menos ele pensa em si mesmo. Quanto mais elevado é um espírito, menor é a necessidade de individualidade que esse espírito tem. Se a gente fosse se adaptar para o mundo de hoje, o que faria? Como é que eu diria? Quanto mais elevado um espírito é, menos ele se preocupa com o número de seguidor que ele tem. Ele se preocupa, sim, com quem ele está seguindo. Com um só. E da forma como ele está seguindo. E o resto é distração do mundo. Somente isso. Porque ele compreende que a obra do amor não é dele. Às vezes a gente se preocupa em demasia. Quantas vezes no projeto Menino Barçanufas a gente fala, meu Deus, mas as contas não vai fechar esse mês. Meu Deus do céu, mas o trabalho está tomando essa proporção. E aí, de repente, sopra nosso ouvido. A obra não é sua. A obra não é sua. Então só se preocupe em fazer a sua parte. Porque quando a gente entende que a obra do amor não é nossa, que é um projeto de Deus colocado no meu coração, no coração de Mayra, e no coração de cada um que está assistindo aqui, a gente serena, a gente acalma. Todos nós, no momento em que fomos criados, foi colocada uma semente do amor dentro de cada um de nós. E o desapego nos convida a amar e a viver em torno de um dia fazer essa semente eclodir. É verdade. Olha, Edu, eu conversando com o Daniel, há um tempo atrás, mais ou menos, nós estávamos escrevendo um texto. Eu estudo todas as noites com ele, e todas as noites nós escrevemos, mas grande parte desses textos são descartados, né? Escreve, joga fora, escreve, queima. O que não ser aprovado fica, e é a maior parte. Mas tem um texto que ele fala justamente sobre o amor. E ele usa uma equação que é considerada a equação mais perfeita que tem dentro da matemática. E ele inicia o texto falando sobre essa equação. E no meio do texto ele vai explicando e dizendo que o sentimento que mais machuca hoje em dia, aqui neste plano terreno, e em todas as épocas que vivemos, não é a saudade, não é a dor, não é o ódio, não é isso. O sentimento que mais pode te machucar é o amor. E aí, quando você iniciou falando assim, olha, há amor até na dor. Eu lembrei muito dessa frase do texto dele, porque ele dizia assim: o sentimento que mais machuca é o amor. E não porque ele quer te machucar, e não porque ele promove isso, mas porque o exercício dele, até que você aprenda, e aí você falou sobre desapego, até que você aprenda o verdadeiro exercício do amor, por hora ele vai te machucar. E aí no texto ele continua dizendo, mas eu escolho, por vezes, sofrer para que eu aprenda a amar. Alguns sofrimentos, todos os sofrimentos, aliás, são válidos para aprendizado. Então, amar é um ato de coragem. Tem que se ter muita coragem para amar e para seguir aprendendo a amar. Em que pese a gente vir com essa sementezinha, nós precisamos tornar a terra fértil.
Porque senão fica como aquela parábola que tem na Bíblia. Se você jogar uma semente entre pedras, ela não nasce. Se você jogar uma semente numa terra que não está arada, ela não nasce. A terra sufoca ela, ela queima com o sol e acabou. A semente está lá. E aí faz parte do nosso convívio, faz parte do nosso andar, fazer com que essa terra, esse lugar esteja fértil para que essa semente floresça. E olha que coisa boa. Esse amor que Deus, quando você iniciou também dizendo assim, como pode existir amor em meio a tantas mazelas? É porque o amor, ele vem junto com o respeito. E Deus respeita as nossas escolhas. Eis aí o livre-arbítrio. A maior prova de amor que você dá para alguém é o livre-arbítrio. Perceba, quando você ama muito alguém numa relação conjugal, ou numa relação de mãe e filho, ou numa relação de pai e filho, não é o apego que se demonstra amor, mas exatamente quando você dá a liberdade de que esta pessoa escolha estar com você ou não estar com você. Quando você dá a liberdade de entender qual é o momento que ela pode estar na sua vida ou qual é o momento que ela deve partir. Seja pelo desencarne, ou morte, como chamam, ou seja porque ele resolveu criar asas e voar em outro lugar. Um dia eu estava pensando o quanto a maternidade, a paternidade, ela é complicada. Se a gente exercer bem o nosso papel, significa dizer que nós criaremos espíritos e filhos independentes, que não precisarão de nós num determinado momento. E, portanto, estarão vinculados a nós apenas pelo amor e o respeito que nós passamos para eles. E irão respeitar as escolhas dos seus filhos e os filhos dos netos, e assim vai. Olha olha como tem um pouquinho de dor no amor também. Se eu for uma boa mãe, significa dizer que eu criarei um filho que não dependerá de mim. A independência dele, o caminhar dele sozinho é o meu êxito. Mas, no fundo, eu quero que o meu filho esteja sempre comigo. E aí é que está o aprendizado do amor. Amor não é apego, não é posse. Amor é você olhar para outra pessoa e dizer: vá, caminhe, siga. Mas se você precisar, eu estarei aqui. Exatamente aqui, esperando por você. E eu espero que você não precise. Porque você precisar significa que alguma coisa deu errado na frente. Isso é amor. E Deus é assim conosco. Ele disse: eu não quero. Você já pensou que hoje a gente tem a escolha de amar a Deus? Ele não te obriga a amá-lo. Você nunca ouviu Jesus, Maria, qualquer um desses espíritos evoluídos dizer: a obrigação de vocês nos amar. Pelos sacrifícios de amor e pelos exemplos que nós demonstramos ao longo da criação dessa humanidade, vocês são obrigados a nos amar. Não. Deus poderia facilmente fazer com que nós, todos, fizéssemos apenas aquilo que ele desejava, apenas aquilo que ele queria. Ele poderia nos obrigar, mas ele disse não. Eu quero seres que sejam capazes de se determinarem e de determinar também o que eles têm dentro dele para com os outros. Ele vai muito mais além. Ele diz: se eles não aprenderem a se amar, que são iguais, se eles não aprenderem a se amar, que se reconhecem, como vão poder me amar? Não me basta o amor apenas ao divino, aquele que é maior do que nós. É preciso amar aqueles que são iguais a nós. João, na Bíblia, ele diz assim: como pode você amar a um Deus que não vê, se sem amar um irmão que você vê? Como é que você pode não amar o irmão que está do seu lado e dizer que ama a Deus? Isso não é amor. Isso pode ser medo, a religião do medo. Isso pode ser medo do julgamento, medo do depois. Mas amor não é. E aí Deus é muito mais profundo e diz assim: ó, eu não preciso do seu amor, porque eu sou Deus. Você precisa do meu amor e eu te darei. Isso é incondicional. Mas eu quero o seu respeito e o seu caminhar. Então, Daniel sempre diz que amor, ele anda junto com respeito. E eu gosto muito de uma frase que ele diz assim: você é capaz de respeitar alguém sem amá-lo? Sim. Você pode respeitar alguém que você tem um sentimento até de ódio, ou seja, aqueles que as pessoas chamam de inimigos.
Você pode respeitar um inimigo porque você reconhece nele a astúcia ou o conhecimento ou até a força para te enfrentar muitas vezes. Mas você nunca amará alguém sem respeitar. Amor e respeito andam juntos. Posso respeitar sem amar, mas não posso amar sem respeitar. E respeitar é respeitar o livre caminhar. Mas é o maior ato de coragem que existe. É amar. Amar aquele que nos ama. Eu sei que muita gente cita a Bíblia e fala assim: amem os vossos inimigos. Foi uma passagem que Jesus nos falou. E a gente, quando quer usar a dificuldade do amor, a gente, quando quer mostrar o quanto é difícil o exercício do amor, a gente fala: amem os vossos inimigos. Aqueles que te maltrataram, amem. Aí você pensa assim: nossa, é o mais difícil. Como é que eu vou amar os meus inimigos? E nananã. Mas aí você já cria uma construção de ter que amá-los. Você já deu um passo. Olha, eu tenho que amá-los, porque Jesus me ensinou. Sabe o que é difícil, Edu? Amar os próximos. Eu acho que amar o próximo é mais difícil do que amar o inimigo. É mais difícil porque amar o próximo requer que você se condicione a aceitar ele como é e dentro da sua vida, a convivência. Amar o inimigo pode ser um ato de perdão. Eu amo, mas com a distância amorosa. Agora, amar quem está junto de você, coordenando os defeitos, as imperfeições e aquilo que você detesta, eu acho que é mais difícil. Então, amor vai ser sempre o maior ato de coragem que já teve na humanidade. É verdade, irmã. Realmente, essa segunda parte da estrofe, né? Tudo é amor, é até fácil da gente aceitar, né? Depois do que a gente conversou, depois do que a gente falou, depois de compreender o plano de fundo da divindade. Mas quando fala que tudo é amor, até mesmo a dor, a gente fala assim, meu, sério, mas será que era necessário mesmo, né? E aí se torna bem mais difícil entender. Mas o que você disse, Mayra, é muito real. Amar é um gesto de coragem, né? E se a gente traz a analogia do amor como sendo uma semente colocada dentro de mim, colocada dentro de você, no momento em que a gente foi criado, eu vejo o sol como sendo a fé. E a semente, ela precisa desabrochar, sendo ali encaminhada, crescendo a partir do momento em que ela recebe as vibrações da fé. Ainda que lá no fundo da terra a gente esteja e nem saiba como é o sol, mas a gente imagina como seja. Então há um movimento de crescer, inclusive debaixo da terra. Porque muitas vezes a gente pensa assim, por que a semente não cresce para baixo e se perde e morre? Ela cresce para cima. Alguma coisa ela busca. E isso é a fé. Fé no percurso, fé na jornada, fé no que foi planejado. Planejado por quem? Aí que mora, né? O amor é também uma entrega aos planos que muitas vezes não são nossos. Tem um episódio da minha vida, já contei um pouco para a Mayra sobre isso, né? Mas por muito tempo eu estudei para concurso público, né? E assim, quando eu comecei os estudos, logo que eu saí da faculdade de Direito, eu passei no OAB, mas eu não quis exercer. Alguma coisa me dizia assim, Mayra, vai dar tudo certo. Só que de um lado eu escutava isso, e do outro eu escutava assim, mas não vai dar certo da forma que você imagina que fosse dar. E eu vivi essa luta durante 8 anos. Vai dar tudo certo. Aí passava pelo meu coração, eu não me via conseguindo ser aprovado. E aí vinha a voz, mas não da forma como você imaginou que fosse dar. E aí foram ali 8 anos de dedicação, né? De dedicação mesmo, de renúncia, de estudos e tudo mais. E aí eu me recordo de um episódio assim bem simbólico, né? Quando eu estava prestes a prestar o concurso que eu tanto quis fazer, que era o ICMS do Estado de São Paulo, né? Para o cargo de fiscal. E aí eu fui até São Paulo, né? Daqui de Franca até São Paulo de ônibus é umas 6 horas. Então eu saía daqui de madrugadinha, era meia-noite. Chegava lá na Praça da República, né? Para quem mora em São Paulo sabe como é que é. Chegava lá, o cursinho ainda estava fechado.
um frio. Aí ficava na porta esperando o cursinho abrir. Aí quando o cursinho abria, era um cursinho assim subterrâneo. É uma coisa muito estranha, nem parecia uma cena de filme. E aí de repente naquele cursinho chegava 300 pessoas assim. Ficava numa sala subterrânea pequena, apertada, confinada, um do lado do outro, ouvindo o professor falar e naquela coisa de faltar pouco tempo para a prova. Quem já prestou concurso público sabe que o foco ali era resolução de questão e tudo mais. E aí naquela loucura eu olhava para o lado, olhava as pessoas e eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou me sentindo pertencente. Eu acho que aqui não é o meu lugar. O que eu estou buscando? Que é isso, né? E todo um instante vinha a voz. Vai dar tudo certo. Mas não certo do jeito que você está pensando. Bom, e aí, naquele dia, Mayra, eu acho que isso eu nunca te contei. A gente estava tendo aula com um professor muito renomado, né? E ele era um perito em legislação estadual, né? E aí, no intervalo da aula, ele falou assim, agora vocês podem resolver, fazer perguntas, né? E, tipo, tinha 300 pessoas, e aí um perguntava, ele respondia, e todo mundo ouvindo, né? E aquele dia eu fui tomar de uma inquietação tão grande, mas tão grande. Aí eu perguntava, como é que funciona a substituição tributária, a alíquota interna, a alíquota externa, quando exporta, quando não importa. E de repente eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que perguntar. E aí eu levantei a mão. E aí eu fiz uma pergunta que reverbera até hoje na minha vida. Primeiro, de onde eu tive coragem de fazer aquela pergunta. E segundo, por que aquilo representou tanto tempo depois. E aí eu levantei a mão do caipira do interior, já o sotaque mineiro já chama atenção, e falei assim, professor, eu posso fazer uma pergunta fora da matéria? E aí ele falou assim, pode perguntar. E eu falei assim, o senhor é feliz sendo fiscal? E aí eu não sei, Mayra, assim, todo mundo virou para mim olhando assim. Eu não sei se ele entendeu isso como uma ofensa, mas não foi uma pergunta ofensiva. Eu quis perguntar mesmo porque eu não estava conseguindo visualizar a minha felicidade ali naquela loucura. E aí ele virou para mim e falou assim, aqui é lugar para pensar em ganhar dinheiro. Se você quer ser feliz, vai escrever poesia. Ele respondeu desse jeito. E assim, fui extremamente humilhado ali na frente de toda a sala. Mas eu não... Aquilo ficou marcado em mim, mas eu não senti raiva. Não... Aquilo ficou, sabe? E tempos depois, eu prestei a prova. E quando saiu o resultado do concurso, eu lembro, era meia-noite e 32. Saiu o resultado. E aí na fila, na lista, eu tinha ficado por uma questão, que valia 2 pontos da última prova. E naquele instante, naquela madrugada, eu lembro de estar no meu quarto, meus pais estavam dormindo, e eu respirei fundo, depois de 8 anos, e foi muito difícil ali. Entender o amor de Deus por mim. Foi muito difícil, irmã. Aquela noite eu dormi brigado com Deus, confesso. Foi muito difícil. E eu só lembro de ter dormido assim, o que o senhor quer de mim? O que eu tenho que provar mais? E aí a última voz antes de dormir foi, vai dar tudo certo. Só não vai dar certo como você pensa que vai. E tudo bem. O tempo passou, né? Os planos mudaram. Eu descobri que Deus trabalha com o tempo e não com a violência, né? Conforme nos ensina Emmanuel. E essas frases foram vindo como presentes, como amor de Deus, né? Deus trabalha com o tempo e não com a violência. Então para de se violentar, porque nós também nos violentamos, sabe, irmã? Quando a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, sem que a gente antes tivesse lapidado e pronto para que o tempo nos ensinou, independente de ter sido ou não exitoso os nossos planos. E aí sempre vinha a voz, vai dar tudo certo, mas não vai ser da forma que você imaginou que fosse dar. E desde então a vida deu 1000 voltas. 1000 voltas. E o mais engraçado, irmã, é o que antes eu via como um carrasco, né? Um professor que ali me humilhou na frente da sala de um cursinho, na frente de todos. Hoje,
eu vejo como mensageiro do amor divino. Sabe por quê? Porque 11 anos depois daquele professor ter dito aquilo, eu te digo que ele estava certo. Ele estava certo. Deus usou ele. Se eu quisesse ser feliz, eu tinha que fazer poesia. Eu não vou expor o meu trabalho aqui, porque não é o contexto, mas Mayra sabe, e as pessoas mais próximas também sabem. Hoje eu ganho o pão da minha família transformando a história das pessoas em poesia. Em poesia. Então, é por isso que Meimei nos traz uma frase linda que diz que Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. O amor de Deus, ele traça um GPS na nossa alma que vai te levar para a direção perfeita para encontrar a tua felicidade. Você só precisa ter fé de continuar caminhando. De vez em quando, se precisar parar um pouquinho, pode parar, não tem problema. Refresca, toma água, mas segue viagem. E o combustível que nos faz seguir em frente nessa rota é o amor ao próximo. Esse é o combustível que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina e que nos permite seguir em frente. Nossa, Edu, que testemunho bonito. Eu sabia uma parte, mas essa segunda parte não sabia. E assim, eu sei que não é um contexto, não, mas eu acho que as pessoas deveriam saber realmente o que você faz, né? O Edu torna o casamento, gente, um sonho. Ele faz o cerimonial, então realmente é transformar a vida das pessoas ali, é a história numa poesia contada na hora do casamento, junto com muita coisa. É lindíssimo. Quem tiver a oportunidade, veja Edu nessa profissão, porque aí é uma profissão misturada com amor, mas é a profissão. Dizem a física quântica que a gente exerce o arquétipo da inteireza quando a gente tem um meio de vida aliado também à nossa missão, né? Quando ela anda em conjunto. E a missão do Edu é espalhar o amor. Então, certamente, a profissão dele tinha que ser muito aliada a isso, como eu sei que a psicologia também vai ser. A profissão futura dele é uma profissão que realmente é aliada. É lindíssimo o trabalho do Eduardo. Eu acho que ele fala, não vem ao contexto, mas eu acho que todo mundo deveria saber, porque é um sonho realmente. Eu acho que o casamento é um momento tão especial, é um momento tão na vida da gente, que eu acho que ser contado assim por alguém com tanto amor, eu acho que faz parte assim de um sonho mesmo. Agora, eu passei muito parecido no direito, em que pese minha profissão hoje, ainda ser dentro do direito, tanto é que eu faço uma construção para o futuro dentro da psicologia. Tu sabe também que é um projeto de mudança de profissão, né? Mas eu ainda trabalho com direito, trabalho no órgão público e trabalho com direito, advogando também com processo. Mas o que me fez também, Edu, mudar a minha rota foi uma palavra que eu escutei de um desembargador numa audiência, numa sessão. Ele disse: o que não está no papel, o que não está no processo, não existe. O que ele quis me dizer é que não importa o que realmente aconteceu, que ele ia dormir em paz, tendo julgado apenas o que estava dentro do processo, ou seja, o que estava no papel, o que estava no conjunto probatório, era o que importava. E foi uma audiência muito importante para mim, porque tinha uma parte minha, né? Tinha uma parte minha ali. E foi contada toda uma história, e foi mostrado, e aquele esforço danado para no final, não, é o que está dentro do processo. E aí eu vi que eu não posso, que eu não quero, não é que eu não posso, eu até poderia dividir as duas coisas e seguir minha vida dividindo. Sou muito grata ao direito hoje, porque é o meu ganha-pão também, foi por muitos anos, então tenho uma gratidão enorme, mas não me vejo fazendo isso porque não combina comigo, com o meu espírito. Eu precisava fazer algo que interasse também com a minha missão. Seria a minha profissão, mas teria que ter algo que andasse junto com ela. Então, eu te entendo em profundidade, em que pese, antes que os advogados, amigos, colegas ou advogados se sintam ofendidos, não. O direito, para alguns, é um caminho. Para mim, eu senti que naquele momento não era mais. Bastou eu ouvir de alguém lá dentro que julgava, que disse, não está nos autos, não existe. Aquilo
pegou muito profundamente. É igual um médico que eu fui consultar e eu nunca vou esquecer quando ele disse assim: eu tenho que fazer uma cirurgia, né? Eu tenho aí uma proposta de cirurgia para esse final desse ano ou ano que vem. Ainda estou vendo como é que vai ser. E só que alguns queriam fazer imediatamente. E aí um médico disse assim: olha, eles estão analisando apenas um exame, um papel. Eles não sabem das condições físicas que você está, eles não viram os outros exames, eles não fizeram a leitura na totalidade. Examinar só o papel realmente é chegar nesta condição, mas examinar o paciente, a pessoa e o papel, aí é outro diagnóstico. E realmente é isso que Deus faz conosco. Ele não te examina, ele não te encarcera apenas em um ato. Ele junta tudo que você é. O julgamento dele é tão puro, não é nem julgamento, mas o examinador, Deus como examinador, ele é tão puro que ele te examina por completo, no contexto completo. Não é só o que está no processo para Deus que existe. Não é só o que está escrito. Ele te examina no todo. Que talvez seja essa capacidade que nós humanos ainda temos e perdemos. Quando é que a gente perde o amor mais facilmente? Por que que a Bíblia dizia? Por causa da iniquidade, o amor de muito esfriará. Por que que o amor esfria? Porque nós criamos sentimentos, nós criamos, quando diz assim, não servir a Deus e a Mamon, as pessoas confundem, fazem uma interpretação errônea de duas religiões, enfim, do que querem. Mas são outros deuses que existem. E um deles é o dinheiro. O dinheiro pode ser um deus. Se você deixa que ele te governe, se você não é o dono dele, mas é escravo dele, ele é um deus. Dificilmente você serve realmente a dois deuses. É quase que impossível. Um deus não se submete a outro e por aí vai. Então, o amor esfria quando nós colocamos outras coisas acima dele, dando preço e não valor. Amor é valor. O restante é preço. Então, o materialismo extremo faz com que o amor esfrie. O pensamento em coisas materiais, de uma forma tão exacerbada, faz com o amor esfrie. E é engraçado, Eduardo, que tem uma frase que eu acho que todo mundo já escutou, mas que eu sempre penso quando a gente diz assim, a gente passa a vida juntando dinheiro e perdendo saúde. Aí, no final, você gasta todo o dinheiro para ter saúde. E aí você não tem. Eu não sei até que ponto nós ainda não aprendemos o quanto rápido é esta encarnação, o quanto passageiro é esta encarnação. Porque a gente vive como se a gente precisasse chegar em vários topos numa hora só e só isso trouxesse felicidade. Concurso também é um pouco isso. Às vezes a gente segue uma fase de concurso, eu vou usar concurso como exemplo, gente, porque o Edu falou, deu o testemunho dele. A gente passa num concurso e aí tem um concurso acima dele, um concurso acima dele, um concurso acima. Só que em determinadas carreiras vai chegar o concurso final. E aí, quando você chegar no final, vai ser só o quê? Bom, cheguei no topo da minha carreira. E agora? O que é o que eu faço? O que é que vai me trazer felicidade? Eu demorei desse tanto de tempo para entender que não era aquilo a minha felicidade. E incorri no risco de não ser feliz durante o processo. Eu acho muito corajoso as pessoas que influenciam as outras dizendo: estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles têm lazer. Olha, perca, né? Aí perca tempo dos seus familiares. Eu sei, há um equilíbrio. Você precisa estudar, trabalhar. Sim, vivemos um mundo material. No equilíbrio. Tem coisas que você não consegue repor. Saúde é uma delas. Talvez seja tarde para você repor. Então, tudo é equilíbrio. Nós precisamos saber equilibrar a busca do necessário daquilo que vai passar a ser supérfluo. E o que é supérfluo nesse caso? É quando a gente dá mais valor ao que tem preço do que tem valor. Talvez a gente ainda não aprendeu a separar. E amar não é amar só aos outros, é se amar. E se amar é um passo muito difícil, porque você precisa amar também a gestão que você tem que fazer da sua própria vida. Muitas vezes eu olho no espelho, chateada com alguma coisa que eu ouvi ou que falaram. Quando você vem assim a público é complicado, porque você escuta, você vê, você recebe uma tonelada de amor, mas uma tonelada de críticas também, que faz parte. E um dia eu me lembro do que eu estava extremamente irritada com uma crítica que eu recebi. Extremamente.
Aquilo me pegou assim em profundidade, um espinho na carne, como diz Paulo, assim. E aí eu fiquei muito brava, a ponto do Daniel ter que chamar a atenção. E aí eu fiz que nem meus filhos fazem. Sabe quando você não pode devolver, mas você fica assim, e respira e fala, tudo bem, mas eu não concordo. Ele falava e eu calada, mas eu dizia, não concordo. E aí eu fui pro meu quarto, eu passei no espelho e fiquei penteando o cabelo, me olhando no espelho, pensando naquilo que aquela pessoa falou. E aí, de repente, eu pensei, o pior é que tá me doendo muito, porque ela tem razão. Porque realmente eu fiz assim. Tá me doendo ela ter a coragem de me dizer e eu saber que ela tem razão. Porque se ela não tivesse, eu estaria até chateada, mas eu não estaria desta forma. E foi muito difícil para mim reconhecer que faz parte do processo de se amar e de amar os outros, saber reconhecer os erros, mas acima de tudo saber mudá-los. Você não precisa ser exposto em público como às vezes é Dué, Mayra é ou qualquer outro que está. Não é necessário, não é isso que vai te fazer. Mas é acima de tudo mudar. Mude quando você sabe que está errado. E ali eu vi. Eu, eu ainda assim, eu fiquei com aquele sentimento no outro dia de manhã de falar assim, pior que a pessoa tem. E eu passei uns 3, 4 dias assim até que eu mudei. Até que eu mudei aquilo. Eu tenho certeza que ela tinha razão. Então, amar vai ser sempre um ato de coragem, porque amor é reforma. Amor é constante reforma. Amor é uma reforma de uma casa que nunca acaba. Quem construiu casa sabe que nunca termina. Quando você terminar a casa, você tem que voltar do início, reformando aquilo que já está velho, que está caindo, que está quebrado. E amor é isso. O nosso problema é que a gente não quer entender assim. A gente quer entender o amor pronto. Eu amo e você amada. E acabou. Não pode sair nada errado. Amar para mim tem que ser amar do meu jeito, do jeito que eu sou. Eu não tenho que fazer nenhuma reforma, nenhuma mudança. Isso é agradável. É diferente de ser bom. Ser bom, às vezes, nem sempre é agradável. Então, por isso que eu digo, iniciei falando, é ato de coragem. E vou levar isso para a minha vida inteira. A escolha de amar. E o pior é que amar é uma escolha. Você pode falar assim, não é não, que é uma escolha. Se você escolher não amar, você seguirá sendo um ser que não ama, será amado por alguns, odiado por outros, mas não vai precisar amar, não. Deus nunca arromba a porta. Ele não é um ladrão. Jesus não é um ladrão. Ele não mete o pé na porta e entra. Ele diz: olha só, eu preciso de uma chave. E a chave, assim como a Edu falou, é a fé. Me dê a chave e eu entrarei. Então, se você não abrir o seu coração para amar, se você não se permitir amar, se você não escolher amar, nunca, jamais arrebentarão essas portas. Então, é ato de coragem. É ato de coragem saber que você vai ser um eterno aprendiz do que é amar. Encarnações e encarnações para que a gente saiba como amar. E para a gente é muito simples, né? Já viu como está simples hoje em dia? Te amo. Virou uma palavra que virou quase assim, beleza. Às vezes você vê as pessoas que mal se conhecem, que não convivem. Tudo bem que existe o amor fraternal, mas existe uma intimidade dentro do amor que só é construída. E hoje em dia foi banalizada. As músicas banalizam muitas vezes. E as gírias banalizam e a gente banaliza. Tem uma palavra também que banalizamos tanto que às vezes a gente nem sabe como usa mais. Já viu? Gratidão. Toda hora alguém te dá gratidão. Será que a gente sabe o que é gratidão a ponto de usá-la assim? Da mesma forma é amor. Mas então não posso dizer que amo todo mundo, diga. Mas diga no intuito de saber praticar esse amor. Eu te amo. Então, já que você falou que amava, pratique esse amor. É um juramento, é uma conduta, é um acordo que você está afirmando com aquela pessoa. Então, amar é ato de coragem. É verdade, irmã. E para a gente encerrar aqui a minha parte, minha fala, eu só queria trazer um exemplo para que ele fique sim, bem guardado no nosso coração mesmo, né? Sobre o símbolo mesmo do que é amar e do quanto isso já está dentro de nós, né? Uma certa vez, numa entrevista, perguntaram àquele escultor francês Rodin, né? Ele que esculpiu aquela estátua
aquela estátua que fica assim, sabe? Chama o Pensador. É uma das estátuas mais famosas que tem no mundo, né? E então perguntaram para ele, né? Rodin, como é que você foi capaz de extrair de um bloco uma escultura magnífica dessa? E ele respondeu o seguinte: não, eu não extraí. Ela já estava lá o tempo todo. Eu só tirei o excesso, né? Então, isso é o amor. O amor que está em todos nós. Mas para se revelar, eu preciso tirar o excesso. Então, quando Mayra respirou fundo e depois de 3, 4, 5 dias fez da espátula da humildade o exercício de autoanálise, entendendo que a pessoa tinha sim razão na crítica e levou aquilo para o lado construtivo, ela se lapidou. Ela se lapidou. Então, surgem situações nas nossas vidas, meus irmãos, que vão estar sempre nos convidando a tirar esse excesso, para que a gente chegue até a escultura perfeita do amor. Ciúmes, tira um pouquinho. Raiva, tira um pouquinho. Culpa, tira um pouquinho. Ansiedade, controle, controle. E ao longo de milênios, milênios, com a espátula da calma, com o martelinho da fé e com a energia da caridade, a gente vai esculpir o amor. Só que isso leva tempo, leva tempo. E o mais importante, nenhuma obra se revela sozinha. Então a nossa mensagem dessa noite, encerrando essa série, é para que independente do quão depressa ou devagar você esteja se lapidando em busca de revelar esse potencial de amor que existe em você, independente da velocidade, não pare, continua. Independente do que você atravessa hoje, seja um luto, é como eu disse, para, respira, mas ali na frente continua. Lapida chorando, menos num dia, mais no outro, porque o amor é a busca que todos nós estamos aqui para fazer. Então, é como diz aquele trechinho de canção, né, do Moacir Camargo, um querido irmão, que eu acho que ele foi tão feliz na, na letra inicial dessa música, que diz assim: ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Eu adoro esse trechinho. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Então, quando as coisas da terra começar a te pegar demais, quando você começar a materializar muito uma vida que é espiritual, ama, ama, porque esse amor vai te elevar e você vai passar a viver na terra sem tocar o chão da matéria. E vendo as coisas que te acontecem, como a crítica do professor que diz para eu fazer poesia, de um outro prisma. E no tempo certo aquilo vai se revelar uma mensagem divina. Porque toda dor é também amor. E é isso, irmã. Não sei se tem algum recadinho, uma fala final, fique à vontade. Olha, você falou sobre essa música mesmo, que viverá na terra sem tocar o chão. Uma conversa que eu tive com o Daniel também, com muita saudade da minha avó há um tempo atrás, né? Assim que ela desencarnou, e agora? Eu tenho saudades da minha avó, assim como todo mundo tem, né? Tenho saudades do que vivi, tenho saudades, e tenho falta dela, sim, a falta física dela me faz falta. E aí eu disse para eu conversando com ele dizendo, mas qual a conclusão então, Pupila, que você chega diante dessa falta, diante dessa saudade? E eu disse, olha, a conclusão que eu chego é que a gente passa uma vida inteira aqui, uma encarnação inteira, aprendendo dentro das religiões ou das doutrinas, enfim, onde eu busco a minha fé, a minha caminhada, a existência muitas vezes de um paraíso, de um céu, de uma colônia melhor, a existência de um lugar físico. Nós buscamos a existência de um lugar físico após essa vida que é física. Só que para muito tempo depois você descobrir que o céu e que o paraíso que você buscava não é um lugar, são pessoas. São os corações que você tocou e são os espíritos com que você conviveu. Você pode aproveitar do paraíso aqui na Terra. Você pode viver esse céu e viveu aqui na Terra. Talvez você não tenha aberto os olhos antes,
Mas se você já souber reconhecer que você esteve no paraíso, você vai entender que agora a busca não é mais por esse paraíso. A busca é se melhorar, evoluir para estar junto com aquele que repousou, que foi seu paraíso, seu céu, sua colônia, né? Hoje, eu conversei com um rapazinho antes de entrar na live, que eu ainda vou conversar com ele. Foi muito engraçado, porque ele perguntou se eu poderia dar o recado dele. E eu disse: olha, eu não sei, porque eu preciso de autorização. E não sou eu, mas eu vou esperar a autorização. Que é uma das críticas atuais, né? Existentes. Quando a gente diz que o telefone toca de lá para cá, às vezes tem umas críticas até doutrinárias sobre isso, mas é verdade, não está no controle do médico. Porque se tivesse, Edu, se tivesse, imagine, que eu daria muitos recados àqueles que eu amo, àqueles que estão perto, né? Eu escolheria, porque eu sou humana e todo médico eu sei que alguns médicos podem ter uma conduta evolutiva tão grande, mas eu não confiaria na minha conduta. Então, a espiritualidade é muito sábia para saber como é a hierarquia. E aí eu disse para ele, eu não sei não, hein? Aí ele falando o nome dele, eu não conseguia. Eu anotei o nome dele para depois entender. É o Otoni. Otoni não, é o Otoni, é com W, o Otoni. Quase que eu não saía. Aí eu falei, não, meu filho, me diga uma coisa mais simples para eu falar, porque senão é Tinim, Tinim. Tinim é um rapaz muito, muito bonito, muito simpático. Me contou a história de vida dele que na cabeça dele também, quando ele praticou o ato por desespero, mas ele praticou na cabeça por amor, porque ele achava que ele era insuficiente para a família, porque ele achava que ele não era merecedor, porque não se achava muitas vezes bom pai, bom marido, bom filho, porque ele queria dar ao mundo aquele que ele amava, mas ele não entendeu é que ele era o mundo para aqueles que amavam ele. E que ele já era o paraíso, ele não precisava dar algo que já existia. Então, ele praticou um ato, mas o amor de Deus, que é esse amor inexplicável que a gente acho que nunca sentiu igual, e a gente luta para chegar perto de entender, o amor de Deus é grandioso, permitindo que a dona divina, que é a avó dele, resgatasse e trabalhasse, e trabalhe com ele nos tratamentos, nos estudos, até hoje. Então, eu disse para ele que se surgisse a oportunidade na live de falar, seria a autorização que eu precisava. Então, é o Otton, gente, mas é Tim, porque o nome é tão estranho. É o Otton, eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi um nome desse. Eu já ri tanto com ele, porque ele é um rapaz, sabe, Edu? É um rapaz muito alegre, inclusive, muito alegre. Mas apaixonado pela dona Fátima, acho que é Fátima o nome da mãe dele. Apaixonado pelo irmão, pela dona Fátima. E um rapaz de muita alegria. Para você ver que às vezes são momentos da nossa vida, pequenos momentos que fazem com que a gente tome decisões erradas. Uma fração de segundos, uma falta, às vezes, de respirar profundamente. E também, com a história dele, eu consigo aprender que é importante que a gente demonstre para as pessoas a importância que elas têm na nossa vida. Deixem as outras pessoas saberem o quanto eles são importantes para você. Mostre que eles têm importância e que não é importância financeira, não é importância de cargo, não é importância de classe social, enfim, de qualquer coisa que se agregue. É importância espiritual. Se você tiver a oportunidade hoje, mostre para os seus filhos, para o seu marido, para os seus amigos, que eles são o paraíso, eles são o céu que você procura. Que você vai lutar nesta vida é para manter esse céu e esse paraíso depois. Mas deixe as pessoas saberem quanto são importantes. Talvez seja isso que pode salvar elas de tomarem decisões que às vezes o desespero leva. Façam elas saberem que elas são o céu e o paraíso para você. Um beijo muito grande no coração de vocês. Edu, é sempre maravilhoso estudar com você. Sempre, sempre, Que sempre. Você sabe que isso, você é meu Mayra. irmão de espírito. E a gente vai estar junto nessa e depois, porque comigo não tem essa de se eu morrer, eu não vou ver de todo jeito. Então a gente está nessa e nas muitas outras que virão. Eu que agradeço. Obrigado, Mayra. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui com a gente, né? E um detalhe, Mayra, hoje, antes de começar a live, estava meio corrido, falei, não vou colher rosa, não. Aí alguém falou assim, colhe lá a rosa. E eu colhi, e eu acabei me esquecendo.
de te oferecer essa rosa. E agora eu entendi por quê, né? Porque ela não era minha para você. Então, hoje essa rosinha aqui, ó, representando o amor de sua avó por você, viu? Receba essa rosa aqui no seu coração, em nome da sua avózinha, viu? Que assim como tantas outras avós que você já trouxe mensagem, hoje olha e tutela por você, pelo teu caminho, pela tua caminhada, na medida das possibilidades que ela tem, para poder clarear também o teu caminho na busca do teu amor. Viu, irmã? Que Jesus te Ai, eu abençoe, agradeço muito. esteja, e que a Minha gente avó, possa seguir. olha, eu acho que eu aprendi, engraçado, né? Que casa de ferreiro, espeto de pau mesmo. Eu achei, até o dia que a minha avó desencarnou, eu achava que a minha missão mediúnica era uma. E hoje foi totalmente ressignificada para mim. Eu tenho ainda a missão de mostrar que a vida continua assim, essa é. Mas a minha missão hoje que eu tomei é fazer as pessoas entenderem o quanto é importante, demonstrar a importância delas na nossa vida, exercer essa importância o tempo que a gente tem. Porque minha avó, ela me deixou bons exemplos, mas ela me ensinou. Aí é onde você vê que o amor dói, né? Existe amor na dor. Porque eu nunca achei que eu sentiria, eu, Mayra, nunca achei que eu sentiria tanta falta da minha avó, sabendo do meu reencontro. Não sei quando, mas sei que vou. Mas o fato de eu não vê-la, de eu não conseguir enxergar aqueles que eu tanto amo, fazem com que eu tenha esse mesmo sentimento. Então, minha avó, o desencarne da minha avó me ensinou muita coisa. O desencarne dela me deu um outro pulso para o meu trabalho mediúnico. O desencarne dela me colocou exatamente no lugar. Sempre tive muita empatia, todo mundo sabe disso. Mas realmente, no desencarne da minha avó, eu me vi ali, ó, pequenininha na saudade. Eu me vi assim, eu tive que tomar atos de coragem para amar aqueles que estavam ali naquele momento. Eu me lembro que eu estava numa psicografia quando o meu avô estava desencarnando, no dia. E eu tinha, não era opção, não era opcional, mas se eu tivesse ido para o Jati naquele dia, eu teria ainda visto meu avô vivo aqui, nesse plano. Mas eu tinha um compromisso com 1.000 pessoas que viriam do Brasil e do mundo, enfim, viriam em busca daquelas cartas. E eu decidi por ficar e trabalhar. E então ali o desencarne da minha avó e do meu avô modificaram totalmente. Eu acho que me deram um impulso, pelo menos para um centímetrozinho de evolução a mais. Parece que estava me faltando também passar por aquilo ali mais latente para entender mais ainda. Então, sim, há muito amor também dentro da dor. E existe muita vida dentro da morte, né? Porque é um fator complicado. Então, essa rosa realmente hoje eu recebo. Essa semana, engraçado, o quanto eu sinto saudade dela. Aí, às vezes, eu converso com ela, como eu não consigo enxergar. Eu falei um dia para o Daniel, eu disse: olha, como as pessoas acham que a mediunidade é, né? Eu posso consolar você, né? Posso consolar você, porque eu posso ver um ente querido seu que você tanto procura. Mas desta forma eu não posso me consolar, porque eu posso ver qualquer um que eles determinarem, menos aquele que eu quero, que eu desejo. É uma forma de quê? É uma forma de justiça, porque não seria justo você ter que passar todo um processo e Mayra não ter, não é? Então, todo esse processo de desencarne só me trouxe mais amor, só me trouxe mais ensinamentos, só me trouxe mais certeza do meu caminhar. Eu fui posta à prova ali também. E eu vi que há muito, muito amor ali dentro da saudade, há muito tudo. Então é um processo. É um processo. Então, eu aceito essa rosa e ofereço a ela também, porque às vezes eu digo para ela, eu sei que você está. Quando eu fui no Jati agora, eu fui mostrar a casa dela no Instagram, né? Fui mostrar a casinha dela, porque quando a casa dos avós da gente se fecham, eu acho que o sentimento de você chegar lá e a porta tá fechada, te mostra mesmo ali o sentido de finitude, pelo menos naquele tempo ali, naquele lugar. E eu abri, eu fiquei muito emocionada, eu quase não conseguia nem sequer, né, pensar.
no que estava acontecendo ali. E eu abri as portas do armário dela, porque eu brincava, eu dizia, minha avó, a única herança que ela vai deixar são as Tupperwares, porque a gente dava, ela gostava de ganhar, mas ela não usava. Isso é a herança dela, e foi isso mesmo. Então eu abri as portas, tinha móveis ali de 60 anos. Eu trouxe um santo dela, que ela fazia novena, que eu acho que esse santo tem uns 40 anos, Edu. Minha família é uma família de classe social pobre, né? Pobre, média, e minha avó foi com muita luta. Então, realmente não tem nada de valioso dinheiro, mas de valioso sentimento, vida teve. E aí eu sentei no sofá e comecei a chorar. E aí eu falei assim, eu comentando com as pessoas que estavam comigo e comentando com o Daniel. É muito forte quando você consola, mas não tem ninguém para te consolar. Eu disse isso, eu disse essa frase. E aí, quando eu disse essa frase, eu falei, como pode, Daniel? Eu estava chorando, eu consolar todo mundo e não ter quem me console, né? Não ter quem me console. E aí, na hora que eu disse essa palavra, eu tenho certeza que foi ela bateu no sofá. Ela deu um tapa no sofá e estava todo mundo lá. Todo mundo se assustou, tava o pessoal da minha equipe comigo, todo mundo se assustou. E aí eu entendi. Eu entendi mais ou menos ela dizendo: que história é essa? Como é que você está dizendo que não tem consolo, né? Eu entendi naquela mensagem dela. Então, assim, é muito especial essa rosa, assim, para mim, principalmente no dia de hoje. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, tá, gente? Tornem a pessoa, mostrem para as pessoas o quanto elas são o céu, e entendam que elas são o seu céu, o seu paraíso, para que você possa viver a plenitude de tudo isso, enquanto você pode também aqui. Depois você viverá. Mas é o pós-vida, é vida pós-vida, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe tá bem aqui nos comentários, porque ela é mais fã do Eduardo Gibelli do que de mim. Inclusive, eu fui cantar uma vez, Edu, fui cantar, fazendo uma live no Instagram, eu fui cantar. E aí, no outro dia, ela disse: Não, minha filha, não, 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 você não sabe cantar, não. Eu falei: mas Edu sabe, né? Edu Tadinho. sabe, lógico. Então, amanhã tá aí, ó, te assistindo, porque pra mim não foi, não, viu? Um beijo para ela e um beijo para todos. Obrigado, Mayra, por ter aberto seu Eu coração. tenho. Eu acho que amor tem muito a ver com expor que nós temos nas nossas fragilidades como seres humanos também. E você que está aí do outro lado da telinha, a gente não está te ouvindo, mas a gente está te sentindo também. E eu espero que a sua fragilidade também seja acolhida e abraçada, e que assim como Mayra recebeu uma rosa, né, de sua avózinha, assim como trouxe o recado aí desse irmãozinho, né? Que você também possa, de alguma forma, receber um abraço de algum ente querido, um beijo, um carinho, para te incitar aí a continuar a sua caminhada rumo ao amor, né, irmã? Que Deus abençoe. Obrigado por tudo, Mayra. Um beijo no seu coração, Obrigada. minha irmã. E até a Até próxima. a Tchau, tchau. próxima.